Boa tarde, pessoal. Meu nome é Guilherme Leite Roriz, faço parte do grupo de iniciação científica do professor Eduardo da Mota Albuquerque, professor associado ao CDPLAR, do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG. Junto com meus colegas Ellen Mariane Oliveira Rezende, Clara Peralva Carvalho, Laura Alcântara Lara de Mesquita, Vitória Amaral Gonçalves e Marcos Vinícius Silva Marques, nós desenvolvemos um artigo intitulado de O Mundo em Três Dimensões, Sistemas Nacionais de Inovação e o Efeito Rainha Vermelha, com o intuito de trazer uma nova perspectiva sobre a evolução dos sistemas nacionais de inovação. Esse conceito, ele pode ser compreendido, de acordo com a literatura, como uma interação entre instituições públicas e privadas, que, quando integradas de forma complexa e dinâmica, são responsáveis diretos pelo aparecimento das revoluções tecnológicas e, consequentemente, do progresso técnico dentro das economias, que tendem a se espalhar e gerar o que a gente chama de desenvolvimento econômico. Mas, para que haja uma absorção dessa tecnologia que é produzida pelos sistemas nacionais de inovação, isso depende diretamente do grau de maturação e desenvolvimento desse sistema. Então, quanto mais bem desenvolvido é o SNI, melhor ele vai ser capaz de absorver essas tecnologias e catalisar o seu progresso tecnológico e desenvolvimento econômico. Então, o nosso trabalho ele busca compreender justamente as posições de cada nação dentro dessa dinâmica de absorção tecnológica, difusão dentro da sua economia e geração de progresso técnico. Para começar, a gente vai revisitar um pouco do que é o efeito Rainha Vermelha. Esse nome ele é inspirado na obra A Alice no País das Maravilhas, que sugere que uma máquina evolutiva, né, nesse caso uma nação, ela precisa avançar rapidamente apenas para manter sua posição competitiva. Isso, em uma discussão econômica, significa dizer que países periféricos enfrentam dificuldades crescentes na produção científica e tecnológica para alcançar o nível de desenvolvimento das nações do centro. Ou seja, é necessário que as economias elas se desenvolvam tecnologicamente falando muito rapidamente, não só para elas tentarem alcançar o limiar da fronteira tecnológica e se tornarem países desenvolvidos, mas para manter a sua posição enquanto países periféricos e não retroceder. Porque os limites que definem a posição de cada sistema nacional de inovação dentro desse arcabouço tecnológico global, eles variam ao longo do tempo. E essa pesquisa que a gente desenvolveu, ela é baseada em artigos seminares, em especial Ribeiro e Chaves, de 2006 e 2020, que cruzam 3 variáveis, dados de patentes, artigos científicos e PIB per capita, para construir uma tipologia geral dos sistemas de inovação globais. Né? E para isso eles utilizam a metodologia de clusterização superparamagnética para dividir os países em regimes. E eles identificam 3 regimes distintos de maturação dos sistemas nacionais de inovação, né? Em que o nível 1 seria os países com a conexão mais fraca entre os agentes, ou seja, com o nível de maturação mais precário, e o nível 3 com os países mais avançados, que convertem a produção científica em inovação da forma mais eficiente e produtiva possível. E é feita uma análise dos limites de cada regime ao longo dos anos, e se observou que esses limites mudavam ao longo do tempo. Então, a nossa pesquisa, ela propõe uma atualização dessas descobertas, com base nos dados mais atualizados de 2022, e aplicando uma nova metodologia de clusterização, que é HDB-Scan. Então, a gente utiliza esse novo algoritmo, que é um algoritmo de clusterização baseado em densidade, que identifica grupos de pontos densos e classifica pontos esparsos como outliers, e que tem um desempenho melhor em dados com distribuições complexas. E a gente vai estar fazendo uma clusterização aqui baseada em 3 variáveis para construir um gráfico tridimensional. Então, essa metodologia foi a mais eficiente que a gente encontrou. Mas também a gente vai se basear pelos mesmos dados dos outros, né? PIB per capita, patentes e artigos científicos registrados na Web of Science. Então, esse foi o gráfico que nós chegamos com essa nova metodologia e que possibilitou a gente alcançar
6 grupos. Ao invés de 3 regimes, a gente identificou 6, ou seja, a gente conseguiu dividir melhor cada categoria, identificar e dar um novo grau de complexidade para essa análise. Mas que também indicam, né, um nível mais avançado, da mesma forma, até o nível menos avançado. Então, os países eles seguem divididos em categorias. E aqui ficou a distribuição dos países por cluster, né, em que existe uma continuidade em relação aos outros trabalhos, que identifica os países de renda mais alta, os países mais desenvolvidos, ocupando as posições mais privilegiadas dentro dos clusters, né, ou seja, né, os sistemas nacionais de inovação mais avançados coincidem com as economias de renda mais alta. Por fim, né, o que nosso artigo adiciona de novo, né, e o que a gente conclui a partir desses novos resultados que a gente obteve? Que existe uma forte correlação positiva entre produção científica e crescimento econômico, e que reforça esse efeito rainha vermelha, descrevendo aí a dificuldade crescente da transição dos países intermediários para um grupo mais desenvolvido. Então, a gente observou países que estavam caminhando para clusters mais altos e retrocederam, países que estavam em clusters mais altos e caíram com o tempo também. E a nossa metodologia, como eu falei, ela permitiu a gente fazer uma categorização mais detalhada e reorganizou o que a gente entendia como bloco dos países periféricos, né? Que a gente conseguiu incluir países em categorizações mais específicas e redefinir algumas classificações. No fim, a gente pôde inferir que os SNIs mais modernos são, de fato, os representados pelos países desenvolvidos, como ficou muito evidente na tabela do slide anterior. E a gente acredita que a nossa pesquisa ela não extingue de forma nenhuma as pesquisas dedicadas a esse fim, e que uma aplicação de uma nova metodologia para as séries dos anos anteriores, né, que a gente observou nos outros trabalhos seminais, pode levar a uma reestruturação e chegar a novas conclusões a respeito das classificações anteriores, que poderia explicar um pouco das diferenças de resultados que nós obtivemos. Mas, muito obrigado, este é o nosso trabalho, espero que tenham gostado, até uma próxima.